Amém. 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 Alô, som. Tá bom? Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças ao Senhor estamos aqui nessa manhã mais uma vez. Obrigado. Para compartilhar mensagem 23, as coisas que em breve devem acontecer. Temos alguns visitantes hoje, sejam bem-vindos, Deus abençoe, possa se sentir bem no nosso meio e voltar sempre, tá bom? Estamos vendo as palavras de Timóteo, mas entrando em Apocalipse, já mudando, né, fazendo essa mudança que nós estamos vendo na nova conferência agora, Mateus. Na verdade, palavras que dizem respeito aos tempos finais. Nós cremos que estamos vivendo o tempo que antecede a volta do Senhor. Não sabemos quando Ele voltará. Só Ele sabe disso. Mas nós cremos que estamos vivendo esses tempos por causa dos sinais que a Bíblia nos mostra. Os sinais dos tempos que antecedem a volta do Senhor. São muitos, não vamos falar todos aqui, mas alguns deles, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus, Jesus fala alguma coisa sobre esses sinais. 24:6 fala assim: ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. 24:7. E hoje isso está se intensificando. Está se intensificando de uma forma tão intensa que antes a gente via esse versículo, uma nação contra nação, um reino contra um reino. Hoje, isso daí está nação contra nação, Brasil contra Brasil, Estados Unidos contra Estados Unidos. É isso que nós estamos vivendo hoje. A divisão dentro da própria nação. Existem duas nações dentro de uma nação. Esse é o tempo de hoje. Nunca teve isso. Mas hoje nós vivemos esse tempo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esses são alguns sinais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tudo coisa negativa está aqui. E existem sinais também da natureza humana, do interior do homem, daquilo que se tornará os homens nesses últimos dias. Nós podemos ver isso em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo 3:1 fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. São sinais, como diz aqui, nos últimos dias sobrevirão esses tempos. Isso nós temos visto se intensificar a cada dia. Cada dia, os homens têm se tornado mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Na verdade, estão tentando tirar Deus da história. Estão tentando destruir todos os valores que Deus estabeleceu na sua palavra. E todos aqueles que vão contra os valores que Deus estabeleceu na sua palavra estão indo contra Deus. Por isso nós temos que ficar atentos. Esses são sinais. Mas Mateus 24, diante de tantos sinais negativos, ele nos dá uma palavra, 24:13, fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Essa é a palavra para nós. Perseverar até o fim. Tempos difíceis. Homens difíceis. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a palavra de Deus para nós. Então nós temos uma salvação a se apegar, né? Por isso, irmãos, não é hora de desanimar, é hora de prosseguir. E também temos um sinal positivo, algo que podemos e devemos fazer nesses últimos dias, que também é uma marca dos dias da volta do Senhor. Está em Mateus 24:14. Fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, a marca, o que realmente vai trazer o fim, então virá o fim, é a pregação do evangelho do reino a todas as nações. E isso cabe a quem? A igreja. Esse é o papel da igreja. Tudo que está aqui antes, todos os sinais negativos, não depende de nós não vamos interferir em nada. Tudo isso vai acontecer e nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer? Pregar o evangelho do reino. Veja, a nossa participação nesse cenário final, nós temos uma participação efetiva, do lado de Deus, pregando o evangelho do reino. Para isso que Deus nos chama, para isso que Deus nos chamou, para isso que Deus nos fez seus filhos. Louvado seja Deus por isso. Então esse é o ponto. Esse é o ponto final, é o último sinal, pregação do evangelho do reino, então virá o fim. Então tem uma parte que cabe ao mundo nesse cenário. Que cabe ao mundo, que cabe aos incrédulos, que cabe àqueles que não creem na palavra e não creem em Deus, que desprezam Deus e desprezam a palavra de Deus. Tem uma parte que cabe a eles, e eles vão fazer muito bem, e eles são bons nisso. Essa parte cabe a eles. Mas tem uma parte que cabe a nós, a igreja. O Senhor Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Foi falado nessa conferência, quem ouviu, acho que o Miguel falou uma mensagem sobre isso. Sal da terra e luz do mundo. Jesus falou: vós sois sal da terra e luz do mundo. E antes do fim, todas as nações deverão receber esse testemunho que há um Senhor, que há um Rei e que esse Senhor quer salvar a todos. Esse fim é o julgamento de Deus sobre todas as coisas, que Apocalipse fala claramente que ele vai julgar todas as nações, todos os reis, todos os reinos, todos aqueles que rejeitaram o Senhor serão julgados. Mas antes que isso aconteça, Deus dá chance para todos se arrependerem. Antes que isso aconteça, Deus está estendendo o tapete da salvação, o manto da salvação, para todo aquele que quiser. Todos têm uma segunda chance, todos têm uma chance, na verdade, de ser salvo, de se arrepender. E eles crerão pelo Evangelho. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. O Senhor Jesus, ele quer restaurar a sua igreja nesse aspecto também. Para ser aquela igreja preparada, noiva, que coopera com o Senhor na sua vinda. Que apressa a vinda do Senhor, que traz o Senhor de volta, que está fazendo aquilo que ele quer para o tempo em que vivemos. Os últimos dias. E ele está preparando essa igreja. Conforme Efésios fala, ele está preparando a sua noiva para apresentá-la a si mesmo, Cristo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então Deus está preparando essa igreja. Deus está nos preparando para o encontro. E essa preparação implica também nós cooperarmos com Ele, nessa guerra que existe nesses mundos que nós estamos passando, estamos vivendo aqui. E essa é a igreja em Filadélfia que diz em Apocalipse.
Aquela carta às 7 igrejas mostra, as 7 igrejas são a representação de todas as igrejas que existiram em todas as eras. Ele mostra várias características e o que o Senhor espera de cada igreja. Coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta. E aquelas coisas que ele não gosta na igreja, que é o seu corpo, aquilo que ele não gosta, ele fala, arrepende-te. E em todas elas ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aquilo que ele gosta, ele elogia. E para a igreja em Filadélfia, não tem coisa que ele não gosta, só tem coisa aprovada. A igreja em Filadélfia é a igreja aprovada, amada por Deus, aquela que entendeu o propósito de Deus, aquela que entendeu o que Deus quer e se posiciona debaixo da vontade de Deus. Todas são igrejas, mas a igreja em Filadélfia, e igreja é o corpo de Cristo, é aquela que compreendeu. E Jesus fala quais são as características dessa igreja, ali em Apocalipse. E primeira coisa é, tens pouca força. Tens pouca força. Igreja em Apocalipse, a igreja em Filadélfia tem que entender que temos pouca força, porque a nossa força está no Senhor. Nós temos um espírito que nós recebemos no dia que nós cremos dentro de nós. E esse espírito é a força, é o poder, é o Senhor. Esse espírito é a obra do Senhor em nós. Esse espírito é o resultado daquilo que Deus fez para poder ser a nossa força. O verbo se tornando carne, tendo um viver humano, indo para a cruz, derramando o seu sangue para perdoar os pecados, ressuscitando para nos dar vida. E esse espírito que dá vida é um espírito de poder. Por isso Jesus, em Mateus 28, 18, fala, toda autoridade, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, e eu estou convosco. Na verdade, ele está dentro de nós. Conforme João nos mostra claramente, Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, 17. Conforme nos mostra Romanos, capítulo 8. Cristo está em vós. O Espírito está em vós, Deus Pai está em vós, e nós estamos nele. Então, essa é a obra de Cristo. Então, todo poder foi dado à igreja, porque Cristo foi dado à igreja. E não é igreja prédio, é igreja corpo de Cristo. Foi dado a nós. Igreja em Filadélfia, tens pouca força. Sabe onde está a força. Sabe de onde vem a força. Não confia na sua própria carne, não confia na sua capacidade humana, não confia na sua inteligência, confia no Senhor. Isso é a igreja em Filadélfia. O que mais? Guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Guardar a palavra. Como lá em Apocalipse 1, ouve as minhas palavras e as pratica. Conforme o Senhor falou lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cavou e fez um alicerce forte. Na hora que vem a chuva e os rios batem nessa casa, ela permanece inabalável. Os rios vêm. Os rios sempre vêm. Na hora que você não espera, você tem que estar firmado. Essa é a igreja em Filadélfia. Porque guardaste a minha palavra, não só ouve, mas pratica, estabelece um firme fundamento capaz de suportar tempos difíceis, vencer a iniquidade, vencer os dias difíceis. Eis que vem dias difíceis. Como que nós vamos vencer dias difíceis? Com a nossa força? Com o nosso dinheiro? Com a nossa capacidade? Com aquilo que Deus nos deu para vencer. O Espírito do Senhor. O próprio Cristo. Nós nos apegamos a Ele. E não negaste o meu nome. Tens pouca força. Guardaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. Nós temos que meditar nessas coisas. Senhor, eu não quero negar o teu nome. O que é não negar o nome do Senhor?
Estar sempre invocando o Senhor, sempre clamando por esse Deus, sempre clamando pela força, por aquilo que Ele pode nos dar que nós não temos, não conseguimos produzir por nós mesmos, mas Ele tem. Ele é. Ele é. Eu não sou, Ele é. Você não é, Ele é. Então é aquele que vai até o nome. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senão nós somos tragados pelos tempos difíceis. Nós somos tragados pelas situações. Nós somos tragados por coisas que não podem nos atingir se nós estivermos em Cristo. No andar de cima, nas regiões celestiais, no plano superior. Mas aqui na terra, é o lugar onde o mundo tem um rei. O príncipe deste mundo é Satanás, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele está fazendo com a vida das pessoas. E existe um reino paralelo, que é o reino dos céus, onde Cristo é o rei. E nós estamos vivendo nesse reino, nesse mundo, os pés na terra, mas nós temos um rei. Os nossos olhos estão postos nos céus. Embora estejamos vivendo aqui, nessa terra. E como viver isso, então? É o que a palavra nos ensina, é o que a igreja nos ensina. A vida da igreja nos ensina. O que é a vida da igreja? Essa vida de Filadélfia. Guardar a palavra, praticar a palavra e não negar o nome do Senhor. Sempre invocando, clamando, eu sou, aquele que é, aquele que pode dar aquilo que nós não temos. Alegria, paz, bondade, amor, infundindo amor, paciência, longanimidade, fidelidade. Jesus é esse grande consolador, esse grande supridor, provedor de coisas. Ele é o provedor das coisas que necessitamos, das coisas espirituais, para nós vivermos nessa terra e passarmos por isso daqui e permanecermos inabaláveis. Perseverarmos até o fim. Como? Como? Se eu não tiver uma ajuda poderosa. Eu preciso de uma ajuda poderosa. E Jesus ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida, o Consolador, o Espírito da verdade, para ser em mim, em você, essa ajuda poderosa, para te tirar da terra e para você viver nas regiões celestiais em Cristo. É isso que Deus tem feito conosco. Isso é a igreja em Filadélfia. Isso é a igreja em Filadélfia. Tem pouca força, mas a sua força está no Senhor. Ela se aproxima de Deus constantemente, essa igreja, porque aproxima daquele que é, para receber aquilo que só Ele pode dar. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Cremos que já estamos vivendo esse tempo. Temos visto muito isso, né? Quem lê Alimento Diário sabe disso. Esse tempo que antecede o dia do Senhor. A volta do Senhor, a Bíblia chama de o dia do Senhor. Então, antes que esse dia apareça, nós estamos nessa passagem da noite anterior para esse dia. E nós estamos vivendo essa passagem, então, está relacionado com a aurora. Né? O que é a aurora? A aurora é o amanhecer, é o momento em que deixa de ser noite e se torna dia. Né? Começa a aparecer os primeiros raios no horizonte, assim, é a aurora. Então, nós estamos vivendo essa aurora, essa passagem para os últimos dias da volta do Senhor. Né? Então, essa aurora já está despontando aqui. Né? E nós precisamos, então, perceber que o dia do Senhor já está raiando, né? E vivemos esse momento da aurora. O que precisamos é perceber esse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo paralelo. Né? Tem um mundo espiritual e um mundo físico, esse que nós vivemos, que nós precisamos comer, beber,
trabalhar, isso nós continuamos fazendo. Mas onde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? O dia que nós recebemos o Senhor, Ele nos deu um novo coração. Essa foi a promessa. Quando Ele fez essa promessa no Antigo Testamento, quem entendeu isso aqui? Dar-vos-ei um novo coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Quem entendeu isso aí? O que será que é isso? Coração de pedra, irmão, o meu é de pedra? Colocarei as minhas palavras nas suas mentes. Imprimirei nas suas mentes as minhas palavras. Está falando desse espírito que nós recebemos. Hebreus explica que isso diz respeito ao espírito que nós recebemos. Louvado seja Deus. Então, o reino desse mundo tem uma cultura. O reino deste mundo tem uma cultura própria. O reino deste mundo tem as suas ideologias. Dividiu em um monte de coisa. Politicamente, por exemplo, é socialista, capitalista, comunista, esquerda, direita, progressistas, conservadores. Tudo isso está sob a influência de Satanás. Por quê? Isso só causa divisão, fome e morte. Divide as nações em poderosos e fracos, em ricos e pobres. Tudo isso é Satanás, que é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas existe um reino superior, que já existe. Por isso que na oração de Jesus, que Ele nos ensinou, Ele fala, venha, a nossa oração deve ser todo dia, venha o teu reino. Onde nós estamos, onde Cristo está, onde nós estamos, nós que já recebemos o Senhor, Cristo está. E onde Ele está, o reino está ali. Então, onde existe um Filho de Deus, o reino de Deus está estabelecido. Por isso que o evangelho do reino é o avanço dos filhos de Deus, do reino de Deus sobre o império das trevas. Por isso que quando nós pregamos o evangelho para alguém, e alguém recebe o Senhor, ele recebeu o reino de Deus. E aí, onde ele está, você não vê, você vai embora, mas ele sai com o reino, porque o reino é permanente nele, e o reino vai começar a produzir algo ali naquele que recebeu a Jesus. Colossenses fala que, Colossenses 1,13 fala que o Pai, o dia que alguém recebe o Senhor, recebe esse Espírito que dá vida, crê em Jesus, o Pai faz uma transferência, não é eu e você, não é nem quem levou a pessoa a receber, é o Pai. Ele nos transporta, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Onde Cristo é o Rei, o Filho é o Rei. O Pai faz isso. É uma experiência, é um fato espiritual que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas Deus realiza naquele momento. Assim como Deus justifica, santifica, regenera, e ninguém vê isso. Isso é algo espiritual, mas ocorre quando alguém recebe o Rei. Esse é o evangelho do reino, irmãos. Isso está nas nossas mãos. Louvado seja Deus. O verbo se tornou carne para ser um rei. Né? Foi entronizado para ser um rei nas nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que o recebem. Apocalipse 1:5 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Mesmo aqueles que os desprezam, está tudo debaixo dele. Aquele que nos ama, esse que é o soberano dos reis da terra, ele nos ama. Ele ama você. Ele me ama. Tenha certeza disso. Ele nos ama. E pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Fomos libertos. Louvado seja Deus. Efésios 1:19 fala desse processo no que ele se tornou. Nós temos um rei. Foi dado a nós.
Falei, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Nós! Segundo a eficácia da força do seu poder. Não existe nenhum poder semelhante. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então esse que foi colocado acima de tudo, que pode tudo, soberano, foi dado à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Essa é a posição de Cristo hoje. Ele reina nesse universo, mas ele está na igreja também. Para que a igreja nessa terra possa trazer o reino dele. E exercer a autoridade dele. E exercer o sacerdócio dele. Louvado seja Deus. Essa é a nossa função e incumbência hoje. Trazer o reino dos céus para a terra, através da pregação do evangelho do reino. O evangelho tem esse poder, um poder dado por Deus. Isso Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. Por isso eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, justo viverá por fé. Paulo conhecia o evangelho, por isso ele fala, não me envergonha não. É o poder de Deus. E esse evangelho é uma pessoa, essa pessoa está em nós. Louvado seja Deus por isso. O evangelho ele traz o reino, traz o rei, introduz as pessoas no reino celestial. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. O reino está em nós, nós estamos no reino. Essa é a obra de Deus em nosso favor. João 18:36, Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo. Demoraram para perceber isso, porque os judeus esperavam, né? Um rei desse mundo que fosse vencer o Império Romano e libertá-los. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Aqui nessas palavras de João 18, ele já estava prestes a ir para a cruz, para se tornar rei, não deste mundo, o rei do reino dos céus. Aquele que venceu todas as coisas na cruz, venceu o pecado, venceu o ego, venceu Satanás, venceu tudo, para ser um rei soberano sobre a igreja e sobre o universo. Nós que cremos somos regenerados e também mudamos de reino. Jesus falou isso para nós. João 17, 9 em diante, fala assim, é por eles que eu rogo. Jesus rogando pelos seus discípulos, por aqueles que creram, que haveriam de crer. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus é glorificado em nós. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Estamos na mesma condição de Jesus. Nós não somos do mundo, como Jesus também não é. Você não é desse mundo. Deus tem coisas superiores para nós. Louvado seja Deus. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo,
como também eu não sou. Creia nisso. Receba isso de Jesus. Nós não somos desse mundo. Em realidade, já não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então nós precisamos viver nesse mundo, ter um viver exercitando o nosso espírito, exercitando nossa fé, nos voltando ao Senhor. Nós somos alçados desse mundo para viver dia a dia em Cristo, nas regiões celestiais. O que Jesus quer nos ensinar dia a dia é trazer esse reino dos céus e viver no reino. Viver na terra, mas olhando para esse reino. Lá em Colossenses 3, versículo 1, ele fala: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto. Depois, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. No dia que nós cremos no Senhor, nós fomos crucificados com Ele naquela cruz. Morremos também na cruz. E ressuscitamos também com Ele. Porque morrestes e ressuscitastes, hoje a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Louvado seja Deus. Este é o viver do novo homem, um viver em Cristo nas regiões celestiais. A carne, o ego, os desejos da carne, os desejos dos próprios pensamentos são coisas da terra. Se nós estivermos aqui, somente aqui, nós estamos no campo de batalha do inimigo. Mas quando nós estamos no Espírito, nós saímos daqui, vamos para as regiões celestiais, lá o inimigo não nos alcança. Ali a carne não tem poder e o ego não tem poder. Mas aqui tem. Então nós precisamos aprender isso aí. Igreja em Filadélfia, pouca força. Mas guardaste a palavra, não negaste o meu nome. Está sempre buscando o Senhor, sempre buscando o Senhor. Sempre indo para as regiões celestiais, para receber aquilo que Ele pode dar nas regiões celestiais. Cristo, em sua segunda vinda, Ele tomará posse dessa terra. Tudo que é negativo vai ser eliminado. Tudo que não presta vai ser lançado no lago de fogo. E Ele vai estabelecer o seu reino, um reino de justiça, um reino de paz. Ele vai fazer isso. Porque está prometido. O Salmo 2 é um salmo profético, escrito centenas e centenas de anos antes de Jesus vir. A primeira parte do Salmo 2 já foi completada e a segunda está para se completar. A primeira profecia já veio, já se cumpriu. A segunda parte se cumprirá, certamente. Salmo 2 fala assim, 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos nada com Deus. 3, 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Não adianta fazer isso. Quem manda, manda. Quem é Senhor, o Todo-Poderoso, dá risada disso. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Jesus, proclamei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Isso que foi uma profecia do Antigo Testamento, ela se cumpriu no dia da ressurreição de Jesus. Embora ele fosse filho na eternidade passada, o Verbo se fez carne e se tornou um homem. E na ressurreição, a humanidade foi introduzida para dentro da divindade. Jesus, como homem, ele foi gerado novamente filho de Deus. Por isso ele fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
É essa humanidade de Jesus sendo introduzida. Existem outros textos que explicam isso. Atos 13, 32 e 33 explica isso. Atos 13, 32 e 33 diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, na ressurreição, foi gerado o Filho de Deus. É aquilo que Paulo explica também em Romanos capítulo 1, né, fala do Evangelho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, o Filho, né, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder mediante a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, na ressurreição, ele foi gerado esse Filho de Deus com poder para ser dado à igreja. Ele passou por um processo, se tornou um homem, para resolver o problema do homem, para poder perdoar os pecados na cruz, e ressuscitou, se tornou o Espírito, e agora que ele resolveu o problema, ele pode entrar e dar vida, e dar o Espírito. Esse rei veio até nós. Louvado seja Deus. Salmo 2, 8 em diante, então essa parte já foi cumprida. Agora, a segunda parte do Salmo, Salmo 2, de 8 em diante, fala: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Falando para o filho, né, que foi gerado. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Isso é o Evangelho, essa é a pregação do Evangelho. Ouçam, se volte ao Senhor. Beijai o filho, para que não se irrite. Seja submisso a ele. Ele é o Senhor. Beijai o filho, para que não se irrite. Não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por isso nós nos refugiamos no Senhor. Seremos bem-aventurados. E todos os que se refugiarem no Senhor serão bem-aventurados. Porque ele virá, e ele virá para julgar. E ele virá com ira contra tudo aquilo que rejeitou Deus. Tudo aquilo que é contra Deus. Todos que perderam a oportunidade de receberem aquilo que Deus estava entregando, serão julgados. Essa é a palavra de Deus. Isso está para acontecer. A primeira parte já foi cumprida. Ele já se tornou filho. Já foi gerado para ser dado a nós. A segunda parte está por vir. Salmo 110 também é um salmo profético, que diz respeito também à volta do Senhor. Esse momento da volta do Senhor, os momentos finais da volta do Senhor. E olha como que ele tem relação com Mateus 24, quando fala, né? E será pregar o evangelho do reino por toda a terra, então virá o fim. Tem bastante relação, porque Salmo 110, 1, o pai fala o seguinte para o filho: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Né? Nós já vimos vários versículos hoje, né? Apocalipse, Efésios, sentado à direita de Deus, Colossenses, sentado à direita, né? Disse o Senhor ao meu pai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Veja, ele está falando para o filho, mas aí ele inclui o povo, a igreja. A igreja sendo incluída nesse negócio aqui, ó. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. A versão King James atualizada fala assim: teu povo se apresentará generoso, no dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu serás teus exércitos de jovens santos. Então, na aurora, prestes à volta do Senhor, Deus está fazendo uma convocação. Jovens santos aqui não é jovem de acordo com a faixa etária. Aqui é aqueles que estão no Senhor.
Mas aqueles que esperam no Senhor, né, se renovarão. Né? Se renovarão. Quem está no Senhor se renova dia a dia. Quem está no Senhor é que nem Caleb. Tem idade. Tem força. Por que força? Porque espera no Senhor. Porque a sua força está no Senhor. Então sempre está no Senhor, sempre vai ter o suprimento do Senhor. Louvado seja Deus por isso. O povo se apresentará voluntariamente para dominar os inimigos. O reino, a expansão do reino, tomar o reino que está nas mãos de Satanás, que está escravizando as pessoas, matando as pessoas. Louvado seja Deus. Não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. E esse Senhor é que luta a batalha por nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo precisa de um corpo para estar lá. Por isso a palavra sempre é ide. Ide. O que nós estamos fazendo aqui agora faz parte da vida da igreja. É a parte onde nós recebemos encorajamento, direção, mas isso não é tudo. Porque existe o ide sempre. E aqui, nós estamos como se nós estivéssemos dentro do quartel. Está cheio de soldado aqui. E aqui não tem perigo nenhum. Porque aqui está cheio de soldado. Mas lá fora está cheio de bandido. E está pegando fogo. Então, quando nós saímos daqui, nós saímos como exército. Para apaziguar o que está lá fora. Com o evangelho da paz. Né? Calçando as sandálias com o evangelho da paz. O evangelho pacifica o homem com Deus e os homens entre eles. Somos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores com o evangelho. Ontem as irmãs saíram e eu fui com elas. Teve alguns irmãos que foram também. Irmãos, em pouco tempo, quanta coisa aconteceu. Quantas experiências. Por quê? Porque isso é o ide. Lá nós encontramos as pessoas quebradas mesmo. Pouco tempo conseguimos contatos, pessoas conseguiam contato em Agudos. Falou que vai na reunião nossa lá. Pessoas que eram drogadas querendo, eu quero sair disso. Encaminhamos 2 pessoas para uma casa de recuperação. Outras recebendo a Jesus. Outras perdidas, não sabem o que fazer. Pregamos o evangelho do reino. Você tem que confiar em Jesus. Você tem que crer em Jesus. Você tem que orar a Jesus. Você tem que falar com Ele e obedecer o que Ele te falar para fazer. Esse é o evangelho do reino. É colocar o rei para governar a vida das pessoas. Então é isso que nós precisamos fazer, e fazer com mais intensidade, e fazer sempre. E vamos começar a praticar mais isso daí, como esse exército de jovens santos. Indo. O que Jesus falou? Para a igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Não é as portas da igreja, é as portas do Hades. Tem gente que interpreta isso como a gente está abrigado na igreja, estamos protegidos. Não é isso. A igreja vai lá e arrebenta a porta do Hades e resgata as pessoas que estão lá. Tira elas do império das trevas. Que o Pai faz isso, mas como que o Pai vai fazer isso se não houver o ide? Se não houver a pregação do evangelho? E o evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Foi dado para mim e para você. Ah, eu não sei pregar. Eu também não. Eu só cito aqui. Jesus falou que se você crer, você receber Jesus, Jesus vai entrar e vai te dar vida. Você quer isso aí? Eu quero. Então, repita comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero que o Senhor seja o meu Deus.
Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Me salva, Jesus. Eu confesso que sou um pecador e preciso do Senhor. Amém. Amém. Esse é o Evangelho. Se fez de coração, recebeu a Jesus. O Espírito entrou, se tornou um filho de Deus. E nunca mais vai ser o mesmo. E nós precisamos cuidar. Então tem muita coisa para fazer, irmãos. Mas nosso papel é um papel celestial. Deus conta com cada um. Quem não sabe fazer uma oração? Posso orar por você? Não. Posso orar por você? Não. Posso orar por você? Sim. Você tem algum assunto específico? Ora pela minha saúde. Senhor Jesus, qual é o seu nome? João. Senhor Jesus, seja com João, abençoa a saúde dele, dê saúde para o corpo dele, derrama suas bênçãos na vida dele, na família dele. Senhor, nós pedimos e colocamos ele diante do Senhor. Amém. Difícil. Quem não consegue fazer isso? Todo mundo consegue. É fácil. Não fique com medo do não. Não faz parte do negócio. Fique alegre com o sim. Estava procurando uma pessoa lá e o pessoal viu que o pessoal estava lá orando e tal. Eu e o Fábio saímos para procurar uma pessoa parou a gente. Oh, eu quero que vocês orem por mim. Eu quero que você ore por mim. Eu quero te pedir duas coisas. Eu quero que ore por mim, eu quero falar com a minha mulher, que eu estou aqui, eu queria ligar para ela, eu queria que você me emprestasse o telefone para ligar para ela. Aqui de Bauru mesmo. O que você quer que eu ore? Oramos por ele? Qual que é o número dela? Fala com ela. Pode sentar ali e falar com ela. Foi lá, falou com ela, devolveu, agradeceu muito. Tal. Agora, como que a gente vai ter essas experiências se não sair? Então, por isso, irmãos, encerrando, nós somos um reino de sacerdotes. Ele é rei, ele é sumo sacerdote, mas nós também somos. E ele conta conosco, porque nós somos o corpo de Cristo. Lá em o resultado final, Apocalipse 1:6, Apocalipse 1:6 fala assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele nos constituiu. Porque o rei entrou em nós e ele é sacerdote também. E ele está nos convocando para sermos esse reino de sacerdotes. O que nós precisamos fazer? Só nos alistar. Vamos nos alistar para fazer parte desse exército de jovens santos que pregam o evangelho do reino e exerce a autoridade do rei concedida à igreja e o cuidado e a intercessão sacerdotal que foi dada a nós também. Quando nós oramos por uma pessoa, nós estamos fazendo o papel de sacerdotes, levando a pessoa até Deus. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos fazendo o papel de rei, trazendo Deus até as pessoas. Isso foi dado à igreja, irmãos, não abra mão disso, você tem esse direito. Isso é direito nosso. Não é dever, não, é direito de ser um rei, um sacerdote para Deus. Quero encerrar com 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 fala assim, porque nós somos, fala assim, nós somos raça eleita, um reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso nós somos. Para quê? A fim de proclamardes, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Você diz sim? Amém? Vamos nos engajar nesse exército. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos cantar um hino qualquer? H75.